Alô pessoal do terceiro ano, estamos aqui exatamente onde paramos na última aula para dar continuidade e término a esse assunto que é a análise de circuito elétrico, hoje também falando de potência elétrica. Então vamos lá. Alguns elementos de circuito servem apenas para medição. Então não são bem elementos, não pertencem ao circuito, não são bem elementos de circuito. Um deles é o amperímetro. O que é amperímetro? O nome já diz, né? Ele vai medir a quantidade de amperes, ou seja, ele mede a corrente elétrica. Vamos ler. É um dispositivo de medida utilizado para determinar a intensidade da corrente elétrica que percorre por circuitos e fios condutores. Então ele vai medir a corrente elétrica. Os amperímetros podem ser digitais ou analógicos, existem vários tipos. Certo? Tá aí vários tipos dele. E geralmente a gente utiliza essas duas pontas. Cadê a caneta desapareceu? Achei. A gente utiliza, cadê a canetinha? Achei aqui. Essas duas ponteiras para inserir o amperímetro no circuito, para fazer a medição que eu quero no circuito. Mas é lógico que existem vários tipos de amperímetro, como eu já falei. Tem amperímetro que mede a partir do campo magnético, que a gente vai ver no próximo semestre. O símbolo do amperímetro está aqui, né? Esse círculo com um Azinho, você já sabe que é um amperímetro. O amperímetro é algo que não interfere no circuito, então por isso que eu falei. Estou chamando de elemento de circuito, mas é de forma errada. Porque quando ele está no circuito, você simplesmente ignora a sua presença. O amperímetro serve na prática para alguma coisa. O amperímetro ele pode ser digital, ele já vai dar um valor aqui para você. Ou ele pode ser analógico, né? O ponteirozinho se desloca aqui. O amperímetro ideal não possui resistência elétrica, já para não interferir no circuito. Ou seja, eles não possuem a capacidade de se opor à corrente elétrica e devem ser conectados em série ao circuito. Então, o amperímetro ideal é como se fosse, tá aqui o amperímetro, né? É como se fosse um fio, gente. Como se fosse um fio para o circuito. Você ignora a sua presença. Ele deve ser ligado em série. Voltímetro. Hoje, professor, errou aí, ó. Colocou a mesma foto. Aí é que eu vou explicar para vocês. É porque estes aparelhos, na verdade, são conhecidos como multímetros. A gente não vai estar dando aqui um curso de eletrônica para vocês. Então, o que é um multímetro? É um aparelho que, dependendo de como ele é regulado, tá vendo? Ele vai ter uma regulagem aqui. Lembra aquelas TVs antigas que a gente dizia que o povo mais antigo chamava de coletor de canal, mas não era coletor de canal, era seletor de canal. Então ele vai fazer a seleção, no caso aqui não do canal, da grandeza que você quer medir. Então existe multímetro que mede tudo, tem multímetro que mede até temperatura, para você ter ideia. Mede, ele vai regular a escala que vai medir, certo? Isso aí, como eu disse, é para o curso de eletrônica, só para que você conheça. Então é por isso que eu coloquei a mesma foto aqui, tanto de amperímetro como de voltímetro. Mas é o mesmo esquema, pode ser digital, pode ser analógico, certo? Com ponteirozinho. O símbolo, bem parecido, só que obviamente, como é voltímetro, ao invés do A eu tenho V. Utilizado para medir a diferença de potencial, tensão, voltagem, né? A gente já falou isso, entre dois pontos. Por esse motivo deve ser ligado em paralelo. Veja, enquanto o amperímetro deve ser ligado em série, o voltímetro deve ser ligado em paralelo, certo? Com um trecho do circuito no qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência deve ser muito alta. Então a resistência, a gente diz assim, ó, a resistência ideal de um voltímetro ideal, ela é infinita. De novo, qual é a resistência de um amperímetro ideal? Zero, ele é um fio. Qual é a resistência de um voltímetro ideal? Infinita. Então ele é um ponto aberto. Se eu fosse representar um voltímetro, seria... Cadê o desenho? Está aqui, porque está em verde, está me atrapalhando. O voltímetro é aberto. Isso aqui é o voltímetro. Não passa corrente nele. Olha aqui o esquemazinho quando você liga os dois. Ó. Então, do mesmo jeito do amperímetro, o voltímetro ele tem que ser invisível quando você analisa o circuito. O circuito aqui, na verdade, só tem esse resistor. Como é que funciona? Fechei aqui a chave, a corrente faz isso. Do mais para o menos, né? Como a gente já viu. Mas, professor, ela não passa no voltímetro? Não, não passa no voltímetro. Por isso que ele deve ser ligado em paralelo. Ah, e ela passa no amperímetro? Passa, porque o amperímetro tem que medir a corrente, né? Certo? Então, é assim que funciona. Vamos lá para alguns exercícios. Esse primeiro bem básico. Qual das opções a seguir mostra a ligação adequada
de um amperímetro A e de voltímetro V, ambos ideais, ou seja, eu tenho aí um amperímetro que é um fio e um voltímetro que é um ponto aberto, de modo a permitir uma correta medida da corrente e da queda de tensão no resistor. Então vamos lá. Nessa letra A eu tenho um amperímetro, está em série, a corrente passa por aqui, ó. Mas quando chegar aqui, ela nem passa. Porque o voltímetro, ele é como se fosse um ponto aberto. Certo? Ele é como se fosse um ponto aberto, ele vai concentrar toda a tensão do circuito. Então, na verdade, aqui ele nem passa. Certo? Não vai passar a corrente. Então, isso aqui está errado. O voltímetro não deve ser ligado em série. Letra B. O voltímetro está ligado correto, está em paralelo. Mas o amperímetro também está em paralelo. O amperímetro em paralelo, gente, é algo muito grave, porque pode danificar o aparelho, o amperímetro, e pode danificar o circuito. Certo? Isso aí, para quem trabalhou com eletrônico e já fez essa ligação errada, o bicho dá um pulo e começa a fumaçar. Certo? Puf! Ele vira um curto-circuito, porque o amperímetro, na verdade, é um fio. Você botou um fio aqui em paralelo, virou um curto-circuito. Então, não se liga. Mesma coisa aqui na letra C. Certo? Curto-circuito. Olha a letra D de novo. Amperímetro paralelo, curto-circuito. Então, a resposta correta é a letra E. Pode marcar aqui. A corrente vem, passa pelo amperímetro. Chega aqui, ela não passa pelo voltímetro, passa todinho pelo resistor. Certo? Porque está em paralelo. E o voltímetro ele não passa a corrente, porque é como se fosse um ponto aberto, como eu disse para vocês. Certo? Não passa a corrente por ele. Aqui um exercício de cálculo, envolvendo as mesmas grandezas. No circuito a seguir, determina as indicações fornecidas pelos medidores, ou seja, o amperímetro e o voltímetro, ambos ideais. Então, de novo, para fazer esse tipo de análise, esqueçam que os dois estão no circuito, eles não vão interferir, só confira se estão ligados de forma correta. Voltímetro em paralelo, amperímetro em série, então está correto. Vamos só analisar o próprio circuito. Eu quero saber a corrente do circuito, né? Por quê? Ó? Sai de mais, roda e volta para o menos. Então, a corrente do circuito é a que está passando pelo amperímetro. Se eu souber a corrente do circuito, eu sei a leitura do amperímetro. Então, a corrente é igual a V sobre R, né? A gente já viu isso. V é 120 e quem é o R? Todos os resistores aqui estão em série, para a gente não perder tempo. 20 mais 30, 50, com 10, 60. Corta 0 com 0. 2 amperes. Então, a corrente que está passando aqui pelo amperímetro é 2 amperes. E o voltímetro, professor? Não está medindo esses 120 volts, não? Não, porque o voltímetro, nesse caso aqui, ó, ele só está ligado em paralelo com esse resistor. Então, para o voltímetro, V é igual a R vezes I. Não é que a gente viu? Só que quem é o R do voltímetro aqui, no caso? 30. E a corrente? É a corrente que a gente calculou. Porque a corrente é a corrente que está passando por ele. 30 vezes 2, que dá 60 volts. Então, ó, só para você ter uma ideia, dos 120 volts que a bateria está fornecendo, 60 já ficaram aqui. Certo? 60 volts seria a leitura desse voltímetro. Terminada a questão. Vamos agora para a potência elétrica, que são os elementos de circuito. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada, então indica a transformação. Certo, gente? O quão rápido essa transformação pode ocorrer em um equipamento. Quanto mais rápido, maior a potência e, obviamente, maior o gasto. A potência elétrica ela é dada em watt. Mas como toda potência que a gente vê desde o início do ensino médio. Né? Potência dada em watt, tem gente que chama de watt. Certo? É só uma questão de pronúncia. A fórmula é P igual a V vezes I, como está aqui. E aqui é só para um lembrete a vocês. Né? Se você pegar, por exemplo, uma fonte de um carregador de computador e você dar uma olhada, você vai ver indicação de corrente, você vai ver indicação de voltagem, mas é raro ter indicação de potência. Certo? Indicação de potência fica mais perto de uma fonte do que de um carregador. E também você vai ter muita indicação de potência naquele selinho que tem em cada equipamento. Geralmente quando a gente compra, vem com esse selo. Muita gente costuma jogar fora, mas tem informações valiosas aqui. Certo? Ele está dizendo a potência e ele dá principalmente a classe da potência. Isso aqui é um aparelho S, então é um aparelho que tem um consumo quase
muito alto, né? Que geralmente o mais alto vem na faixa vermelha, certo? Só para dar um exemplo. O cálculo da... Agora a gente vai para energia elétrica, certo? Por que é que eu não fiz exercício logo? Porque energia elétrica está relacionada com potência. O cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo. Então, a energia é potência vezes o tempo. A gente já viu isso também lá no primeiro ano. Só que agora a gente vai lidar com a grandeza elétrica. Então, por exemplo, a gente viu que a energia era dada em joule, no esquema internacional. Mas só que no nosso caso, a unidade usual é o quilowatt-hora. Se você pegar uma conta de energia elétrica, ela não vai estar em joule, ela vai estar em quilowatt-hora, porque é a unidade usual. Certo, gente? Tá aqui, ó. Quilowatt-hora. Então depende da potência do tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada em kWh. Atenção que nesse tipo de cálculo a potência tem que estar representada em kW. Tem muita gente que se engana e se esquece disso. Por exemplo, a potência do meu aparelho é 200 watts. Antes de jogar na fórmula, transforme para kW, ou seja, divide por 1000. Certo, gente? Divide por 1000 a potência se ela não estiver em kW. Potência vezes o tempo, só isso. Então vamos lá para alguns exercícios, tanto de potência como de tempo. Como de energia elétrica, aliás. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine, letra A, a intensidade da corrente que o atravessa. Então o que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a potência e aqui minha tensão, minha voltagem, minha diferença de potencial. Então, pela forma, resolvendo aqui a letra A, pela fórmula de potência, P é igual a V vezes I. Só que eu quero encontrar o I, né? I é igual, o V está multiplicando, passa dividindo. P sobre V. P é 2.200 e o V 220. Olha, corta 0 com 0, 220 dividido por 22. Isso aqui dá quanto, gente? Dá uma corrente de 10 amperes. É isso? 10 vezes 22 dá 220. Pronto, respondida a letra A, 10 amperes passando aí no seu chuveiro. E olha como a corrente de um chuveiro elétrico é altíssima. Por isso que um chuveiro elétrico tem que ter um bom aterramento. E o consumo é alto. Trabalha com efeito Joule, né? Geralmente os equipamentos que trabalham com efeito Joule têm um alto consumo e são perigosos do ponto de vista elétrico. Letra B. O valor da resistência elétrica do chuveiro. Eita, professor, na fórmula aqui P igual a V vezes I não tem o R. Não tem resistência. E aí, como é que você faz para descobrir? A gente sabe que V, pela lei de Ohm, é igual a R vezes I. Não é isso? Ó? V é igual a R vezes I. Ou seja, R é igual a V sobre I. Então, vamos substituir. Ó. P é igual a V vezes I. No lugar do V, aliás, no lugar do... no lugar do V, desculpa o raciocínio aqui, pessoal. No lugar do V, eu vou colocar R vezes I. Não precisava ter feito essa parte aqui, sabe? Então, P é igual a R vezes I vezes I. Eu vou colocar aqui, ó, I ao quadrado. Pronto. Eu tenho R? Agora eu tenho. Aliás, não tenho. Eu tenho P, na verdade. Oh, meu Deus. Eu estou atrapalhado. Cadê a caneta? A caneta sim, eu achei. Eu tenho P e tenho o I, que eu acabei de calcular. Então, pronto, vou usar para achar o valor de R. Então, fica assim. P é quanto? 2.200. R é o que eu quero descobrir. E o I é 10. I ao quadrado, vou ficar logo 100, certo, gente? Isso aqui é I ao quadrado. R é igual a 2.200 dividido por 100. Corta 0 com 0, o R dá 22 ohms. Desculpa a enrolada aí nessa questão, pessoal. Vocês acompanharam bem, né? Outra questão, e eu prometo não me enrolar nessa. Qual é o consumo de energia elétrica de um chuveiro
de 4.500 watts. Olha como ele foi bonzinho com a gente, o exercício já dá tudo transformado, né? 4,5 kW, que é utilizado 1h30 por dia. Eu fiquei pensando aqui, quem é que toma banho de 1h30? Mas isso aí deve ser, gente, a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro ou a quantidade de pessoas. Em uma casa com muita gente, todo mundo tomando banho, é 1h30, aproximadamente. Durante um mês e um mês comercial, geralmente a gente utiliza 30 dias. Então, P é igual... P não. Energia elétrica. Desculpa, prometi que não ia errar e acabei errando. É igual a P vezes o tempo. Potência. Lembrando que tem que estar em quilowatts. Já está ali, então 4,5 vezes 1,5 e vezes 30. Vamos lá, né? Fazer aqui fora aqui. 1,5 vezes 30 dá quanto isso? 5 vezes 3, 15. Vai 1. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. Baixo o zero e eu tenho 1,45. Isso aqui. 45 vezes 4,5. 45 vezes 4,5. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá, perder nosso tempo aqui de novo. 5 vezes 5, 25 vão 2. 4 vezes 5, 22, 22. 5 vezes 4, 20. Vão 2 de novo. 4 vezes 4, 16 com 2, 18. 5, 2, 2 e 8, 10. Aí 1. 202, né? Ah, não, tem uma... 202. Vamos dar aqui aproximadamente 202 kWh. Certo? Tá aqui a conta para vocês. Se você, por um acaso, quiser saber o custo disso, aí você tem que saber quanto é que custa o quilowatt na sua região. Aí você multiplica, por exemplo, o quilowatt é 60 centavos, 70 centavos, porque isso varia de uma região para outra. Certo? A gente pega lá a conta de luz e faz este cálculo. Sempre lembrando, não é demais lembrar, que a conta de luz não é apenas pelo consumo da sua casa, não é apenas pela quantidade de quilowatt que você consumiu. Se você nunca reparou nisso, a gente tem também a taxa de iluminação pública, a gente tem outras taxas lá que estão incluídas. Taxas essas que podem ser às vezes até mais caras do que o que você consome, por incrível que pareça. Mas esse é o Brasil, né? O Brasil da Alemanha, dos gols da Alemanha, o Brasil do Covid, é o Brasil da esculhambação. Olha aí, ó, a conta estava até pronta aqui, eu me esqueci, mas não, pelo menos bateu, né? 202,5 kW está aí, para quem quiser acompanhar de uma forma mais organizada. E com isso, gente, a gente encerra não só a aula de hoje, não só o assunto, mas estamos encerrando aqui o semestre. Então, eu quero agradecer por quem acompanhou as aulas, quero desejar a vocês um bom descanso, leiam, assistam filmes, certo? Preencham a sua mente, tentem utilizar, como eu sempre digo, esse momento para aprendizado, que aprendizado leva a amadurecimento, ao senso crítico, e tenham todos um bom recesso. Então a gente se vê depois, quer seja aqui nas aulas online, se tudo isso continuar, ou de forma presencial, por enquanto, sem abraço. Certo, gente? Então, a gente se vê até o terceiro bimestre.